Eu costumava colocar, costumava não, coloco, né? Porque até hoje eu atendo como preparador físico alguns times de futebol, né? Eu colocava para eles que se seu esporte você faz força com a frequência cardíaca lá no alto, sua preparação física tem que ser fazendo força com a frequência cardíaca lá no alto, né? Tem que aproximar o máximo, né, da realidade do esporte, entende? Então penso eu, o cara é jogador de futebol, faz muito sentido ele ficar levantando peso dentro de uma academia? É melhor ele estar correndo num gramado, né? Conduzindo uma bola, fazendo exercícios rápidos, né? Aproximando mais da realidade dele. Então, foi até assim um negócio, Fernando, a minha entrada no futebol. Foi algo assim meio que sem querer, né? O que que acontece? Eu tava lá no. Eu peguei umas aulas de futebol sem experiência alguma, né? Lá no Pereirão. Um projeto que tinha aí, né? Um amigo meu assim do futebol, a Laete. Referência no A futebol, a Laerte, né? Laerte, referência. A gente estudou, formou junto, e aí precisava de um professor lá, nesse projeto. E aí, olha aí, Olha ó. aí, Aí, recebendo a medalha aí, hein? essa aí foi a campanha rapaz, do Atlético O Atlético Cerrado, Cerrado, do é. Atlético Cerrado lá Time de Paraíso. foi na segunda divisão, foi um campeonato da segunda divisão, foi o dia que a gente subiu um time de Paraíso, que acho que tinha mais de 20 anos que um time de Paraíso não subia Primeira para a primeira divisão. divisão. Se me engano, corrija aí. Quem tiver no E chat aí me você estava corrija. lá na comissão Tava lá técnica. na comissão técnica. Tava lá. Foi um período muito legal também, cara. E assim, o que era legal, bem bacana também, é porque nesse time aí tinha jogador que atuou no Flamengo. É Tava mesmo? aqui. Aham. Caramba. Quando eu comecei no E é futebol. mesclado, né? Entre mais velhos, mais Sim, jovens. sim, sim. Só pra você ter uma noção, antes do Atlético Cerrado. É, vamos por partes. Vamos por partes. Antes do Atlético Mas Cerrado, deixa a foto aí. deixa aí. Teve um outro time, né, que a gente tentou. E aí, nesse time, foi que, no período que eu tava dando aula de futebol para umas crianças, né, lá no Pereirão, que eu conheci o Vicelmo, que era o Ah, técnico do time. E aí, ele dava aula junto comigo para as o crianças. Selma era o técnico do Atlético Cerrado. Era o atleta, técnico do. Não, não, na Não, verdade ele era, do. era técnico do time Paraíso, Ah, sim. que era o primeiro que era para entrar no No campeonato, né? campeonato. Aí ele falou assim pra mim, a gente conversando, não, rapaz, tô na dificuldade de arrumar um preparador físico e tal, e vinha um cara de Palmas, mas tá querendo tanto. Falei, ó, cara, eu nunca trabalhei com futebol não, mas eu sou profissional, eu sei trabalhar. Então você me fala o que quer que desenvolva com os atletas aí, a gente vai, né? Enfim. E assim, ele gostou tanto do trabalho que eu fiz no Paraíso, né? Nesse período lá, que foi bem pouco, que aí na comissão desse time aqui que já estava mais organizado, o Atlético Cerrado, ele falou: não, vamos com a gente. E aí ele já não era o O técnico, técnico não. principal. O que que você aprendeu com o técnico Carlos Magno, né? Isso, assim, como profissional de educação física, né? O que eu colocava lá? Que eu achava que era somente deixar o cara condicionado, né? Trabalhar uma parte técnica do time, deixar o time bem, né? Bem condicionado. Achava que era só isso. Mas, cara, eu via ele conversar com aqueles jogadores, eu via que o fator psicológico, Fernando, fazia Contribui diferença demais, né? demais, sabe? E E assim, cada jogador é de um tipo, tem uma personalidade. exatamente. E influenciava muito o posicionamento, sabe, de cada um em relação à personalidade. Porque, por exemplo, tem jogador lá e eles acabam sendo quase coringa, sabe? Porque, por exemplo, o cara é atacante, ou meia, ou zagueiro, que seja, mas não, tô precisando de um lateral. O cara lá ia fazia. Fazia a função. Fazia, né? Então, não, tô precisando de um zagueiro, né? Mas eu sou meia. Ele lá conseguia fazer a função de zagueiro, sabe? Então, a forma que ele trabalhava a mente do atleta ali, para ele conseguir exercer aquela função, era algo assim que mudava mesmo, até a forma do cara se movimentar em campo. Enio, e antes de uma partida, né? O que que o preparador físico, né, É o que chama. faz com os jogadores ali? Qual é o Não, trabalho? assim, na verdade, tu já viu numa empresa, né? Existe o presidente e o vice-presidente, né? O preparador físico, ele é como se fosse o vice-presidente, né? Ele tá colado ali, tomando as ações, algumas decisões, né? Então, por exemplo, viagem, né? Eu que era responsável por todo
o trajeto, o Tem isso também, cronograma, né? exatamente, aonde ia parar para jantar, o Demora, tempo, viagem, né? viagem, porque tudo isso influenciava no jogo, né? Então eu precisava calcular o tempo de viagem, O horário do jogo. com o horário do jogo. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente ia chegar lá num jogo, numa cidade fora, tal hora. Então tinha que alimentar esses caras tal hora para eles estarem nutridos pro jogo, né? Tá alimentados com energia pro jogo, nem tá empanzinado, né? Acabar de comer, porque gera alguns não se sente confortável, e nem com pouca energia, né? Então tudo isso era calculado, o trajeto, o tempo, a hora da alimentação. Então o preparador físico tomava de conta disso, né? Na questão das viagens. Durante os treinos, a parte praticamente técnica, né? De manter os jogadores alinhados em cada uma das suas funções é do preparador físico também, né? Aí a parte tática e psicológica entra o Entra treinador. o treinador. Entendeu? Então, parte técnica, condicionamento, o preparador físico toma de conta, parte tática, E o que é treinador te cobrava muito, falava assim: deixa esse jogador no ponto de bala. não, a gente formava uma equipe muito boa. Cara, era, por incrível que pareça, a minha relação com ele era muito boa, sabe? Acho que todos os profissionais que a gente trabalhou era muito boa, sabe? Então, e assim, eu era muito aberto em relação ao que ia fazer, né? Eu conversava muito, eu falava, ó, tô pensando em fazer isso, isso e isso, vamos organizar assim, 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 né? Então buscava sempre ter um diálogo, né? E assim, Fernando, eu sempre, com algo novo, eu tento aprender o máximo possível, sabe? Então eu mais ouvia, né? Eu ouvia ele falando, ouvia, né, os treinadores falando, falava, o cara tem mais experiência que eu, tenho que parar e ouvir ele. Então eu ia aprendendo muito com esses caras nisso.